Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia. Hoje é sexta, 6 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A dinâmica dos mercados hoje é dependente dos números do mercado de trabalho norte-americano que saem às 9h30 da manhã. A expectativa do consenso é o desemprego que não volta a piorar e estabiliza em baixos 3,7%, como é a criação de vagas da ordem de 170 mil postos e salários crescendo 4,3% em termos anuais, ou seja, números bons per se. E o viés das projeções dos analistas é de números mais fortes também. Mas para a semana terminar com um tom positivo nos ativos, não seria mal um sinal de moderação da economia americana. Os diretores do Fed, que têm vindo a público, não parecem muito descontentes com a turbulência dos mercados, não. Pelo contrário. Na verdade, na ausência de algum risco financeiro maior, alguém relevante cambaleando ou quebrando, com esse ambiente aí de juros mais altos, esse aperto extra nas condições financeiras que a gente está vendo, ajuda o BC americano a entregar sua inflação na meta, por exemplo. E se o desemprego não sai do lugar mesmo por lá, o custo-benefício deles seguirem mostrando os dentes é baixo, certo? Quer dizer, vírgula, né? Todo banqueiro central, na verdade, está jogando um jogo no futuro. As ações dele hoje vão refletir na economia lá na frente. Então a pergunta que eles deveriam estar se fazendo é: quem efetivamente vai sentir a dor dos juros altos? Eu estava dando uma olhada nos pedidos de recuperação judicial e inadimplência no cartão de crédito lá nos Estados Unidos e os sinais são de que tem gente já sentindo sim. Enfim, eu tenho observado o que está acontecendo nos juros globais, tentando entender o custo disso em termos de PIB e se aparece alguma baleia boiando, digamos assim. Sobre isso, aliás, foi interessante a fala do nosso diretor aqui do Banco Central, o Gabriel Galípolo, argumentando que a queda da inflação sem as dores provocadas, por exemplo, por perdas de crescimento econômico, poderiam ser um fenômeno global. Acho que dá para separar essa discussão em várias partes. Primeiro, existiu sim uma parte importante da inflação mundial dos últimos tempos que tinha um quê de temporária. A falta de produtos que a gente viu na pandemia, que fez explodir os preços de alguns bens importados, e também a invasão da Ucrânia, num contexto já de commodities pressionadas, se inverteu agora. Ninguém sabia quando isso aconteceria, mas também não era para sempre. Essa parte da desinflação não demandou uma queda do emprego para segurar os preços num primeiro momento, mas demandou que os banqueiros centrais tivessem um tom duro, subindo os juros para a inflação alta não se perpetuar nas expectativas, mesmo se elas fossem temporárias. Só que agora é como dieta, né? Perder os primeiros quilos foi menos difícil. Perder o que falta para a meta demanda um esforço extra. E a gente não sabe ainda o tamanho desse esforço. E se a bagunça da Covid tiver subido os juros de longo prazo do mundo todo, tal que os BCs tenham que frear ainda mais as economias para chegar lá? A consequência é que talvez essa desinflação indolor seja ela também temporária. Só está demorando mais tempo para os efeitos recessivos dos juros cobrarem o seu preço. Isso tudo vale para o caso brasileiro também, só que aqui a gente teve duas ajudas extras bem relevantes e que ajudam a explicar por que o desemprego não piorou tanto e a atividade não piorou tanto, apesar dos juros altos. O primeiro é o Auxílio Brasil turbinado do governo passado, ele se perpetuou no governo atual. E também a gente teve a nossa super safra, que se deu em preços altos das commodities. As duas coisas juntas dão um impulso de renda bastante relevante para o brasileiro e tem também um efeito riqueza muito importante. Talvez o meu equívoco nas projeções do PIB desse ano, lá no começo do ano, foi subestimar esses efeitos e, quem sabe, ter superestimado os efeitos dos juros altos. É interessante que alguns analistas também agora começam a falar que o potencial de crescimento de longo prazo do Brasil cresceu. Bom, certamente as reformas vistas ali desde 2016 devem ter seus efeitos positivos e devem ter subido o PIB potencial brasileiro. Mas eu, particularmente, tenho preferido tomar mais cuidado com projeções de longo prazo nesse mundo cheio de eventos improváveis. A gente teve pandemia, a gente teve invasões de países, super safra, eventos climáticos, inflação até no Japão, enfim, etc. Antes, então, de supor que o nosso PIB potencial aumentou, eu estou preferindo entender em que mundo a gente está vivendo em meio a tudo isso. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.